Boa noite a todos. Estamos iniciando o primeiro módulo da segunda Oficina Internacional de Cineclubismo, cujo tema este ano é muito propício, que é o papel do cineclubismo em resistência frente ao combate ao autoritarismo no Brasil, na América Latina e no mundo. E em especial em tempos como hoje, em que o autoritarismo coloca as garras para fora. Nosso primeiro módulo é o cineclubismo brasileiro nos anos de chumbo, durante a ditadura militar, e o nosso primeiro convidado é o meu grande amigo, companheiro Hermano Figueiredo, que tem grande atuação no movimento cineclubista e no movimento cinematográfico nacional, ocupou liderou e ocupou várias instâncias do trabalho do Conselho Nacional de Cineclubes, do Congresso Brasileiro de Cinema, da BD, local lá e nacional, e tem uma trajetória de luta das mais reconhecidas nacional e internacionalmente. Então, eu passo a palavra para o meu querido amigo, Hermano Figueiredo, para relatar a sua trajetória ao longo desse tempo e como ele interpreta o cineclubismo nesse período. O papel do cineclubismo, o que serve de exemplo às novas gerações, enfim, com a palavra, Hermano Figueiredo. Boa noite, querido Claudino, companheiro de tantas lutas, uma saudade imensa, é muito bom revê-lo e falar com você. Boa noite a todos. É muito oportuno esse tema, nesse momento que nós vivemos, no mundo todo, né? E muito interessante poder conversar sobre isso, poder trazer as memórias dessa luta, é uma grande oportunidade. Acho que é muito importante para o nosso momento hoje. Bom, posso começando a chutar a bola, né? É o seguinte, eu comecei no movimento cineclubista, mais ou menos, na época que o Claudinho, né, na década de 70, fim da década de 70, e naquele momento, aqui no Recife, existia fazia um trabalho cineclubista que não tinha um nome de cineclube, mas era um cineclube, que nós tínhamos sessões aos sábados, num cinema, ou às vezes no Teatro do Parque, que era um lugar que tinha equipamento de projeção, e semanalmente exibíamos filmes. E isso daí era uma forma da gente estar mantendo as pessoas discutindo, discutindo cinema, discutindo política. Era um espaço cineclubismo, sobretudo naqueles anos. Era, primeiro, para imaginar os que são mais jovens, que não viveram aquela época, você imagina o espaço da universidade, por exemplo. Os presidentes dos diretórios centrais eram nomeados pelo reitor. Eram pessoas da confiança do reitor, que, por sua vez, eram homens de confiança do regime. Então, era um ambiente que muito vigiado, as universidades. E no momento onde, no Brasil, não se podia fazer reuniões com mais de 10 pessoas, reuniões públicas com mais de 10 pessoas, o cineclubismo, como atividade cultural, podia reunir muito mais gente, podia fazer debates, tornou-se o cineclubismo, principalmente quando começou a aflorar cineclubes nas universidades, por exemplo, cineclube do DA de farmácia, cineclube do Centro de Ciências Aplicadas, e por aí vai. Tinham muitas instituições universitárias, ou seja, cursos universitários que tinham cineclubes, diretórios acadêmicos, e ali na universidade, por exemplo, foi a oportunidade de se reunir muitas das tendências de esquerda que atuavam, partidos de esquerda que atuavam na clandestinidade,
passaram a ver nessa possibilidade do cineclubismo um espaço de atuação, um espaço de, vamos dizer assim, um espaço crítico. O cineclubismo, o cineclube sempre foi um espaço crítico da sociedade. E num regime fechado, num regime de chumbo, né, naquele momento que teve o golpe dentro do golpe, principalmente a partir daquele momento que recrudesceu ainda mais a ditadura que fora implantada em 1964, em 1968 em diante, passa a ser muito mais complicado, a repressão muito mais complicada, e o cineclubismo virou passou a ser uma grande alternativa das pessoas, como espaço crítico, as pessoas estarem pensando e discutindo. Isso nos remete a uma outra questão, porque muita gente, boa parte daquelas pessoas que se aproximaram do cineclubismo ou foram fazer o cineclubismo era por uma... Não havia só as pessoas que gostavam de cinema pela linguagem cinematográfica. Muitas pessoas se aproximavam porque era uma forma de estar discutindo, inclusive, política. Ou, às vezes, a discussão, o filme nem era um filme exatamente político, mas sempre era um espaço de discussão. E o espaço de discussão é um espaço de consciência crítica. E aí começava, então, aquele momento de se trazer filmes, debates. Esse momento, o cineclubismo brasileiro organizado passa a ser uma das forças mais importantes de resistência à ditadura, que é pelas bandeiras que ele levantava, pela organização nacional da atividade, que mesmo com a repressão, continuou se organizando, continuou num país com as dimensões continentais do Brasil e com as diferenças regionais, tinha suas dificuldades, mas os militantes cineclubistas sempre achavam uma forma de se organizar, de fazer jornadas que fazer com que cineclubistas se deslocassem a cerca de 3.000 quilômetros para participar de uma jornada nacional de cineclubes, né? Havia jornadas de cineclubes onde tinha um ônibus que passava por um estado, outros já tinham militantes esperando para embarcar para poder ir participar da jornada, passava por 2, 3 estados e as pessoas iam catando cineclubes, cineclubistas, representantes cineclubistas para estarem, por exemplo, no sudeste do país. Isso era, então, a forma de organizar do cineclubismo, a forma de intervenção, a luta contra a censura, a luta pelos espaços, pelas liberdades democráticas, tiveram no movimento cineclubista um espaço e um aliado importante, porque muitas instituições faziam programações conjuntas com o cineclube. Por exemplo, me lembro de um cineclube que tinha cineclube fazia sessões conjuntas com o Instituto dos Arquitetos do Brasil, por exemplo. Então, às vezes, com o DA de algum curso da universidade. Comitês de defesa da Amazônia, que era outra coisa que tinha, outro espaço que tinha naquela época. Então, eram espaços importantes até para manter a possibilidade de discussões num país que a liberdade de organização, de expressão, era bastante vigiada e reprimida, né? Então, esse momento era muito interessante, mas teve, inclusive, momentos onde você tinha dificuldade de encontrar filmes para exibir. Você tinha, por exemplo, boa parte dos cineclubes, eles tinham o quê? Nós tínhamos, na época, a bitola 16mm, né? E, às vezes, você só encontrava os filmes, às vezes, no Câmbio Negro, em São Paulo. Você encontrava distribuidores que distribuíam algum filme, você conseguia algum filme, algum documentário de um outro país que chegava aqui clandestinamente. Só posteriormente, já nos anos 70, no fim dos anos 70, começo dos anos 80, a Dina Filme se organiza como distribuidora do movimento cineclubista e consegue vários títulos, em parceria com alguns realizadores, e vai conseguindo alguns títulos para distribuir e que chega a colocar escritórios
da Dinafilme em outros estados, em alguns estados, e isso daí possibilitou que tivesse também mais possibilidade de ter filmes para exibir. Era tão complicado que você imagina, no fim dos anos 70, eu estava num cineclube, a gente exibindo no centro do Recife, e a gente anunciou Pagador de Promessas, primeiro filme brasileiro premiado em Cannes. E foi muita gente com muito interesse de ver esse filme, estava todo mundo louco, mas a gente disse, olha, a gente anunciou, mas não vai ser o Pagador de Promessas. As pessoas ficaram decepcionadas, começaram a vaiar, eu disse, mas não vai ser esse filme, vai ser O Encoraçado Potentim. Quando eu disse isso, parecia um gol de um time de massa, assim, o pessoal vibrando com essa possibilidade de alguns ficarem incrédulos, porque o filme ainda não era permitido no Brasil. E as pessoas ficaram muito eufóricas com isso. E a gente começou a fazer isso, essa prática de anunciar um filme e exibir outro, até que a Polícia Federal descobriu essa história e acabou apreendendo. Mas eram muitas tem muitas histórias dessa época, essa é apenas uma delas. O importante era que o movimento cineclubista conseguia, com isso, muitas pessoas que se aproximavam do movimento cineclubista, tinha muita gente que realmente não tinha uma parte de cineclubistas que gostavam de estudar cinema, a estética do cinema, a linguagem cinematográfica. Outras pessoas se atinham mais somente à mensagem política de um filme, procuravam programar os filmes para discutir o tema. Mas tudo era muito importante, porque tanto como cineclube, como cultura cinematográfica, como também o cineclube como um espaço, uma janela onde você podia trazer vários temas, discutir esses temas e, e criar pensamento crítico, criar um ambiente crítico na sociedade. Então, esse papel que o cineclubismo exerceu foi muito importante. Tanto é que, quando houve a reorganização da sociedade civil brasileira, nos estertores do golpe, quando, sobretudo dos estertores da ditadura militar e, sobretudo, no processo de redemocratização do país, muitos desses quadros, quadros que militavam no movimento cineclubista, voltaram aos seus movimentos de origem. Houve isso é um fato, isso aconteceu de fato. Mas boa parte deles também permaneceu no movimento cineclubista, e além daqueles que sempre tiveram interesse na cultura cinematográfica, na linguagem cinematográfica, não só naquela época, como desde sempre, o cineclube foi o nascedouro. Eu sempre brinquei que o cineclube era o mangue do cinema, que era o nascedouro de todos os. Eu brincava que era de todos os peixinhos do cinema, é o berçário, porque ali nascia o espectador crítico, ali nascia o futuro crítico de cinema, o futuro realizador, né, de cinema, e isso daí, nessa época, sobretudo na época da ditadura, isso foi fundamental para que aparecessem figuras contestadoras. Muitos, por exemplo, chegou um momento no Brasil que se podia dizer que tinha muito mais realizadores importantes e consagrados no Brasil que vieram do cineclubismo do que dos que vieram somente das universidades, da faculdade de cinema. Então, o cineclubismo era uma escola, foi importante como escola estética, como lugar de se aprender a estética do cinema, se discutir a linguagem cinematográfica, mas um espaço importante de formação, de acesso à cultura, a diferentes expressões culturais. Tanto você podia trazer alguns filmes, conseguia que algum realizador que tinha feito um filme e disponibilizar para o movimento cineclubista, como de repente você conseguia o serviço diplomático de algum país. Aqui muito a Alemanha fazia isso, né? Tinha um serviço diplomático, outro lado do Japão. Lá. Então você conseguia trazer muita coisa através do cineclubismo, e mesmo nessa época. Você imagina uma época da ditadura militar que tinha poucos espaços, né? Poucos espaços críticos, poucos espaços de debate. O cineclubismo foi uma das coisas mais importantes. Acho que foi um
um grande baluarte da luta pela redemocratização do Brasil, pela resistência democrática, sobretudo, naquele período. Então, foram, assim, muitos cineclubes tinham perfis bem distintos uns dos outros. Aqui havia cineclubes na universidade, havia cineclubes no movimento operário, havia cineclubes nas igrejas católicas, com fruto ainda da década de 60, que teve um trabalho da Igreja Católica formando cineclubes. Então, existiam cineclubes de vários matizes. Mas os momentos de jornada nacional, a organização dos cineclubes, inclusive em federações, como tem Federação Nordeste, Federação de São Paulo, Federação do Rio de Janeiro, lugares que por si só podiam ter uma federação, e o cineclube, o Conselho Nacional de Cineclubes, como representação institucional, como entidade que congregava os cineclubes, nas suas discussões, se levantavam discussões, bandeiras, se tiravam resoluções, tinha os documentos que saíam dessas jornadas, né? Os anais de cada jornada que traziam essas discussões, as discussões mais importantes que aconteceram, e sempre nas pautas do movimento cineclubista havia a pauta de conjuntura, ou seja, uma avaliação da conjuntura política brasileira é fundamental, porque como é que nós, como instituição, nós, como movimento, né, podíamos ter uma posição consensual dentro do movimento, uma posição que o movimento iria exarar como conjunto desse movimento, sem amadurecê-la com as diversas visões que existia, sem amadurecê-la numa discussão sobre conjuntura. Então, essas discussões sobre a conjuntura eram muito importantes, sobretudo para cineclubistas jovens que estavam ali numa primeira jornada, a primeira, segunda jornada, como foi importante para a formação dessas pessoas, porque havia pessoas de altíssimo nível ali, lideranças de alto nível, que estavam discutindo ali, que faziam análise do momento da sociedade brasileira, da conjuntura política, e como é que o movimento cineclubista deveria ali se posicionar. E esse posicionamento do cineclubismo sempre foi muito importante, não só como posicionamento dele, mas para juntar em torno desse posicionamento, em torno dessas bandeiras, outras instituições, outras instituições da vida social brasileira em torno dessas propostas, em torno das bandeiras que o cineclubismo levantava pela redemocratização, pelos espaços democráticos, pela forma, pelo Brasil que se pensava que queria ter, pelo clamor de liberdade que existia forte na sociedade brasileira, desafiando aqueles momentos tão complicados, tão difíceis de passar pela repressão, que em determinados momentos foi brutal. E, enfim, acho que o movimento cineclubista, como outro movimento, mas esse que eu falo aqui, especificamente o nosso movimento de cineclubismo, ele foi, nesse momento, um espaço crítico importantíssimo na sociedade. Irmão, só para puxar um pouco a memória, nós tivemos, à época, vários cineclubes invadidos pela Polícia Federal, a Dinafilme foi invadida, vários filmes foram levados, a truculência era muito brutal, né? E o meu movimento resistia bravamente, tranquilamente, achava suas válvulas de escape e seguiu e segue até hoje. E hoje nós temos novas dificuldades contra o autoritarismo, que as novas gerações vão ter que enfrentar, não é? Então, só para adendar alguma coisa aí, mas você foi muito importante. A Dinafilme, Pode falar.
Não, a Dinafilme, é bom você ter lembrado isso, que a Dinafilme teve é, parte do seu acervo apreendido, teve diretores indiciados em inquérito, quer dizer, vários cineclubes também tiveram diretores assim, também indiciados em inquérito por exibição de filmes que eram proibidos, que estariam proibidos e tal. Então, foi sempre essa luta de resistência, que não acabou com o fim da ditadura, porque, mesmo os extensores da ditadura, assim que a ditadura acabou, qual era o grande papel? O grande papel era continuar discutindo, porque a ditadura foi um momento em que fez um trabalho terrível na sociedade brasileira. A ditadura conseguiu. O Brasil já tinha tem uma história de autoritarismo. Não foi o primeiro momento ditatorial do Brasil, né? Essa ditadura que veio depois de 64. Mas que essa ditadura ela conseguiu infectar de uma forma tal o tecido da sociedade brasileira que o autoritarismo estava presente na escola, no ambiente de trabalho. Eu, por exemplo, dentro da escola, sofria esse autoritarismo, a forma como as pessoas, na forma como o indivíduo tem que ser tolhido, tem que ser enquadrado, de qualquer forma. E no ambiente de trabalho, eu fui trabalhar num banco, por exemplo. Quando eu fui trabalhar no banco, eu fazia teatro, eu trabalhava no banco ao mesmo tempo, e de repente você via que o sujeito, para ascender no banco, para ter um cargo, todo mundo fazia um curso de dedo duro, ou seja, o curso da Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra, a DESP. Todos tinham que ter isso, era uma coisa fundamental no currículo para aquele que pleiteasse qualquer promoção dentro do Banco do Estado de Pernambuco, onde eu trabalhava. Então, e essa coisa se dava quando, por exemplo, de repente eu estava lá, quando eu chego para trabalhar, estava a diretora do meu departamento dizendo: eu soube que você estava no meio de uma passeata ontem. Aí eu disse: eu não estava no meio não, doutor, eu estava à frente. Aí depois, quando eu senti que a coisa ficou preta, eu dizia: acho que o governo não entendeu, nós estávamos ali pacificamente, apenas, e tal, aquela coisa toda, mas existia, infectou de uma forma o tecido da sociedade brasileira, o autoritarismo de muita gente que achava que aquilo era o certo, defendia até isso. Então, criou uma geração, inclusive, alienada, pessoas que não sabiam quem era quem, não sabiam quem eram as pessoas, a história do Brasil, não sabia a história recente do Brasil, a luta contra quem lutou contra a ditadura, como foi implantada. Tinha gente que chegava a dizer: não, nunca teve ditadura no Brasil. O sujeito veio me dizer isso em 1982. Então, você tinha um trabalho no movimento cineclubista que era, inclusive, continuar todo um trabalho de educação popular mesmo. Foram muitos, assim, foi numa época onde, por exemplo, o cineclube que eu dirigia, na época eu comecei, então, a levar o cineclubismo para os bairros, para os conselhos comunitários, numa forma de tentar ampliar. Eu levava o projetor, eles não tinham projetor, a gente emprestava, eles não tinham quem exibisse, eu exibia para eles. Então, começamos um movimento de tentar fazer com que cada conselho comunitário que quisesse pudesse ter o seu cineclube, que qualquer curso universitário que quisesse pudesse ter o seu cineclube. Então, não era só o impacto que teve a ditadura, o momento da ditadura, mas o que veio depois. Como hoje nós vivemos uma emergência, nós estivemos muito próximo da derrocada da democracia do Brasil. Nós estivemos muito próximo com a recente tentativa de golpe, com tudo que foi feito para que o autoritarismo se estabelecesse no Brasil. Estava tudo pronto para um fechamento das liberdades democráticas no país. E foi por muito pouco. O assustador é que foi por muito pouco. E que eles não se mobilizaram. E hoje, o que nós estamos vendo é pelas redes sociais, nós temos assim muita gente paga com muita grana, muito dinheiro envolvido nisso, criando grupos, grupos mais grupos, com pessoas responsáveis por vários grupos de WhatsApp, e onde faz verdadeira lavagem cerebral em pessoas pobres, humildes, pessoas ali para defender os interesses, para defender o discurso autoritário.
e é uma coisa assustadora. E hoje nós temos, se a gente não tem as armas, a gente antigamente tinha problemas que a gente não tinha que cuidar de ter um espaço de informação, porque não tinha informação livre, a gente não tinha informação. Hoje a gente está sufocado por uma quantidade de informação, a maior parte dessa informação, mas hoje, se antes era um problema você não ter acesso à informação, hoje a quantidade de informação, a dificuldade maior é de contextualizar, de dar sentido, de vê-la criticamente, de criar nas pessoas o hábito de ver criticamente a coisa ao invés de aceitar simplesmente. Esse é um grande desafio que os democratas brasileiros têm apresentado. Não se apresenta só para o movimento cineclubista, mas o movimento cineclubista tem hoje um desafio talvez ainda maior do que aquele, porque se diz que está tudo numa democracia, está tudo bom, mas é justamente no ambiente democrático onde também proliferam a plutocracia, os crimes e todos que se faz, os crimes cibernéticos, as coisas todas, a forma como se organiza com muito dinheiro para solapar justamente a democracia, para criar uma multidão de pessoas que aceita coisas sem uma capacidade crítica. Nesse momento, faz muita falta uma ação como a dos cineclubes. É muito importante uma ação cineclubista, porque é um espaço crítico, importante da sociedade. E o grande desafio hoje são esses novos paradigmas da atividade cineclubista. As formas de organização de hoje não são as mesmas daquela época. A forma como as instituições se organizam é diferente. A forma como se pode instaurar um debate, se por um lado as pessoas estão mais dispersas, a dificuldade de juntar as pessoas estão em rede. As pessoas podem ter cineclubes hoje discutindo, a discussão de cineclube ser toda por um grupo de WhatsApp, somente para esse fim, para ter o debate acontecer ali. Isso é uma possibilidade, então aproveitar assim, você tem uma realidade dada e que você deve saber lidar com ela, não tentar fazer o mesmo cineclubismo de 30 anos atrás. Então, mas é um cineclubismo adaptado, aos dias de hoje, a conjuntura de hoje. Nós não sempre fomos analisar as conjunturas, então analisar essa conjuntura, a convergência midiática, tudo é fundamental. Mas tanto que na época da ditadura era de um jeito, agora também nós temos hoje ameaças seríssimas à democracia. E essas ameaças vêm no meio da democracia, vem como democrático. Vem assim, vamos, por exemplo, você criar determinadas ilusões de fazer pessoas votarem em figuras que são antidemocráticas, como tem figuras que se elegeram, como o presidente anterior do Brasil se elegeu com voto popular e estava preparando um golpe, preparando um atentado contra a democracia. Então, às vezes, é pela própria democracia que nós também temos que aprender. Nós temos que estar mobilizados para aprender também a agir com agilidade nas redes, saber como fazer isso. E de uma forma organizada. Então, o cineclubismo tem hoje esses desafios. Então, nós, naquela época, mas como o tema é falar disso, mas quando a gente fala isso, é importante a gente falar daquilo para saber o que a gente passou nesse país com a privação da liberdade democrática. E saber que a gente está sujeito a isso a qualquer momento, porque essas forças reacionárias, elas sempre vão tentar, sempre vão tentar querer fechar os espaços democráticos em nome dos seus interesses. Então, nós temos que continuar, assim, saber tudo que nós vivemos naquela época, onde a dificuldade de informação era muito grande, a dificuldade de fazer com que as pessoas chegassem a um maior número de pessoas ao nosso debate, quer dizer, que precisavam ter muitos cineclubes, ainda mais do que tínhamos na época, para que as pessoas, para aquele movimento crescer, para que existisse realmente um maior debate ainda
na sociedade brasileira. Né? Precisava de tudo disso. Hoje nós temos os canais. A pessoa que era antes somente um receptor, hoje é um emissor. Então, a diferença hoje é isso, é como a gente consegue fazer com que criar, através desse espaço, o espaço crítico, o espaço compartilhativo. Então, naquele momento, quando se viveu isso tudo, a resistência, mesmo quando tendo a dinastia invadida, mesmo tendo as pessoas iniciadas em inquérito, a forma como sempre o cineclubismo conseguiu se manter e conseguiu se manter na resistência, a gente sempre teve, mesmo durante essa época, quando foi, por exemplo, no começo dos anos 80, o cineclubismo não pode nem negar que teve um impacto. Por exemplo, o impacto quando apareceu o vídeo cassete. Muitas pessoas foram seduzidas pela possibilidade de ver cinema introspectivamente em casa, aqueles clássicos que eles nunca, que há muito tempo não tinham visto, não viram mais, e ficar vendo em casa. Então, muita gente, houve um refluxo da atividade cinematográfica, e isso teve o seu peso também. Teve o seu peso, depois teve o peso da própria bitola de 16mm, que a gente ficou sem ela, porque o que sustentava a bitola de 16mm, que era a bitola preferencial do movimento, era, por exemplo, o volume de vendas que a televisão, que os documentários, muitos programas de televisão eram gravados em 16. Quando ele vem ao matriz e que começa a ter outra matriz para os programas, cai a capacidade as empresas não tinham como manter cópias em 16mm. E o circuito cineclubista, quem queria fazer cópia em 16mm, não era suficiente para sustentar uma demanda que justificasse manter a distribuição em 16, a produção, ou seja, a copiagem em 16mm com altíssimo preço, caríssimo. Daí já começou a gente a ficar sem a bitola, né? Você tinha, por um lado, o videocassete, você tinha a dificuldade, a derrocada do 16mm como bitola preferencial, a gente teve muitas dificuldades e houve um refluxo natural a cada momento que ia se reorganizando uma categoria que vai abrindo mais sociedade civil. Muitos quadros saíram do movimento cineclubista para os seus movimentos de origem. Ao mesmo tempo, iam chegando novos quadros. E o movimento cineclubista no Brasil sempre teve crises cíclicas, sempre teve dificuldade às vezes você tem as conjunturas altamente complexas desse país e a conjuntura tecnológica, a conjuntura social, política, de repente, você tinha uma atrás da outra que, de repente, então você tem momentos de forte de organização do movimento cineclubista, momentos onde começa a aparecer cineclubes em vários lugares, uma geração nova, cheia de gás discutindo cineclubismo, como tinha os seus momentos de refluxo. Então, no final da ditadura militar, quer dizer, aquele período final, onde a gente continuava tendo que fazer, estávamos mais livres para o debate, os filmes já não estavam mais censurados, e a gente já começava a avançar mais, a gente teve esses problemas também, que foi um dos momentos das crises que nós tivemos de refluxo do movimento. E sempre tivemos, além da conjuntura política, essa conjuntura econômica, cultural, né? Depois você vai mais na frente, vem a convergência de mídia. Você tem de lidar são sempre coisas que exigem muita discussão sobre essa conjuntura e como o cineclubismo vai se posicionar. Então, seguiu o cineclubismo, mesmo depois dos anos de chumbo, propriamente dito, já nos estertores da ditadura, procurando fazer um trabalho que era cuidar do terreno perdido mesmo, que era aquele terreno que a gente tinha perdido, e chegar a mais gente possível. E quando a gente estava naquela de chegar ao maior número de cineclubes, no maior número possível de cidades, onde se intensifica a nossa parceria, inclusive com os realizadores filiados pela ABD, né, a ABD, Associação Brasileira de Documentaristas e Curta-Metragistas, e outras formas de organização dos realizadores brasileiros,
justo quando a gente vai naquela coisa, aí tem esse momento de crise, você tem essa dificuldade, você fica... Aí alguns cineclubes se organizavam e conseguiam exibir em 35mm, pegando horários ociosos de alguma sala, outros chegaram a experiências importantes, onde alugaram um cinema fechado e passaram a ter sessões regulares. Então, o cineclube ainda era, naquele momento, altamente importante, ainda na defesa, na busca pela democracia plena, porque ainda só viríamos a conquistar a primeira eleição democrática foi em 89, né, para presidente. Para conquistar ainda faltava muita coisa e faltava se discutir e ter mais espaços como o cineclubismo na sociedade para que se ampliasse a capacidade das pessoas estarem organizadas e numa atividade que favorecia o pensamento crítico. Isso era um momento que o cineclubismo passou, mas que o cineclubismo resistiu até um momento que chegou a ficar até desorganizado, até ficar alguns anos sem a representatividade do próprio CNC, sem estar organizado nacionalmente. Ali um cineclube isolado ali, outro acolá. Chegou um momento difícil, e depois um momento de renascimento que começa no começo dos anos 2000, que começa muito forte com cineclubes, núcleos de cineclubistas no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro e em outros lugares, que começa a se organizar, e é quando o cineclubismo ia ao resgate da institucionalidade do movimento naquele momento. Então, nós vivemos crises cíclicas, mas nem essas crises, nem aquelas que nós vivemos durante a ditadura, são suficientes para acabar o pensamento, a atitude cineclubista. E essa atitude cineclubista, ela é fundamental para que hoje, para que continue existindo, porque quem forma esse pensamento crítico, quem forma essa capacidade crítica e que forma, então, um olhar crítico, estético sobre o cinema, a difusão cineclubista, do cinematográfico pelos cineclubes, com a prática dos debates, a prática do estudo, isso gera novos olhares, novos realizadores que vão olhar o Brasil e que vão seguir construindo esse mosaico de percepções que contribuem para a diversidade da cultura brasileira, né? Então, é isso que eu falo. Acho que a gente não tem como falar do cineclubismo na cultura sem falar desses desdobramentos no momento atual, né? Então, a tarefa continua, e continua tudo que herdamos que herdamos daqueles que lutaram naquela época, dos que continuam lutando hoje e daqueles que estão chegando hoje ao movimento dentro dessa... É por isso que é importante nunca esquecer a história desse movimento, que é importante a história para que a gente saiba se posicionar hoje, né? Eu concordo plenamente com você, e dá para ver claramente quais são as lacunas, né? A lacuna da ditadura, veio a redemocratização, com a primeira eleição para presidente do Brasil, uma luta que nós nos engajamos duramente, né? O Brasil elege o Collor. E ele desestrutura todos os canais do cinema brasileiro, o Conselho Nacional de Cinema, a Embrafilme, que, contraditoriamente, durante a ditadura, nós conseguimos a criação da Embrafilme, e conseguimos na Embrafilme uma diretoria de operação não comercial para atender aos cineclubes, né? Então, ainda tínhamos conseguido, já debaixo da ditadura, porque em 69, irmão, em pleno AI-5, quando é editado o AI-5, também é editada uma lei, a lei de censura, que diz que os cineclubes e as escolas estavam isentos
problema de acesso ao conteúdo. E foi nisso que o movimento se reorganizou e veio a rearticulação do CNC no início da década de 70, né, debaixo do general Médici. Na sequência, com Geisel, houve a chamada abertura lenta e gradual democrática, mas aí o Celso Amorim é nomeado presidente da Embrafilme, um diplomata, né? E aí a gente consegue mais um novo espaço e vamos ganhando espaço e vamos até a derrocada da ditadura. Com a vinda do Collor, o que a gente havia conseguido vai tudo de água abaixo. Iniciamos os anos 2000, não só com o movimento secubista, mas com os movimentos brasileiros articulados pela loucura que havia se instalado na presidência. E aí, quando vem a primeira eleição de Lula, é que se rearticula o movimento, e eu tive o prazer de estar com você na comissão de rearticulação do movimento. Você poderia falar um pouco sobre como foi que a gente refez esse trabalho que está aí até hoje. Mas só voltando, porque você falou uma coisa importante, porque embora tivesse aquela ditadura, é tão assustador que a gente teve um governo, não só do Collor, como o governo do Bolsonaro, que um governo eleito numa democracia, dentro de uma democracia, e que era absolutamente inimigo da cultura. Você tinha, durante a ditadura militar, com todos os absurdos que a ditadura tinha, com toda a repressão brutal, com todos os assassinatos, com todas as coisas horríveis, você tinha espaços que a gente conquistava institucionalmente. O cineclubismo conseguiu discutir, ocupar alguns espaços. Por exemplo, eu me recordo, porque eu dirigi uma das filmotecas da Embrafilme, que foram espalhadas pelo Brasil com um projeto chamado Interação entre Contextos Educacionais e Educação Básica. Interação entre Contextos Culturais e Educação Básica. Tinha na Embrafilme, no departamento não comercial, que ou dentro do próprio Ministério, em convênio com o Ministério da Educação, a gente tinha figuras como o Dudu Azevedo, que coordenava esse programa, que era um cineclubista já e ele, de repente, era lá, saiu implantando essas filmotecas da Embrafilme, que recebiam um acervo em 16mm de filmes importantes, filmes da Caravana Farcas, filmes do Geraldo Sarno, de tantos outros realizadores importantes. E eu me lembro que junto com as secretarias do Estado, que eram signatárias, e as universidades eram signatárias, e quem indicava os coordenadores eram os cineclubes. Isso era muito interessante. Aí acabava que isso possibilitou para o meu cineclube, para que a gente fizesse um trabalho disso, que levasse para várias escolas em várias regiões do Estado filmes e debates sobre a realidade brasileira. Isso em plena ditadura militar, porque houve um momento, porque não era só sair gritando e vociferando, o que era muito importante, o protesto, a exigência da liberdade democrática. A gente tinha aquela grande figura que é o Pompeu de Souza no Conselho Nacional de Cinema, não, o Conselho Pompeu de Souza que ele teve na jornada lá de 1983, lá em Petrópolis, já bem velhinho e tudo, mas era uma figura de destaque, que você tinha figuras que defendiam juridicamente, que defendiam institucionalmente a liberdade democrática, e a gente saía também levantando essas bandeiras, mas ao mesmo tempo articulava esse departamento de operações não comerciais da Embrafilme. Ele foi importantíssimo para muitos cineclubes. Você imagina que cada lugar desse recebeu 2 projetores novos e um acervo de filmes. Que depois, quando eu chefiei um dos escritórios da Dinafilme, a gente tinha não só esse acervo, como o acervo da Dinafilme para atender as universidades, as escolas, né? Então, isso é uma coisa importante. Aí você observa que a própria Funarte, por exemplo, realizava
gravações de discos antológicos, coisa fina da cultura, tanto do instrumental como da música popular brasileira, importantíssimos, foi realizado. Porque aconteceu tanto na época do Collor, a primeira coisa foi a vingança, acabar com a Embrafilme, sem colocar nada no lugar. Não é dizer, a Embrafilme não é, hoje a gente precisa modernizar, colocar outra coisa, não. Foi acabar tudo. E depois vieram, porque o que acontece? Acontece aquela coisa de dizer, o Deus mercado, aquela coisa assim, isso se paga, e se não se paga, então isso não tem lugar. Aí vem toda aquela cultura neoliberal absurda que vai atravessando os governos, passando pelo governo FHC. Então tem toda uma dificuldade até a gente chegar no momento do governo Lula, onde eu me lembro, como se fosse hoje, eu estava na ONG que eu dirigia e recebo uma ligação do Leopoldo Nunes, um sujeito que era porque ele era presidente da ABD e de repente ele estava sendo o chefe de gabinete do secretário do audiovisual. Ele, que era uma cria do movimento cineclubista, que é o nosso Cachaça, nosso querido cineclubista Cachaça, do Cauim, um baluarte do movimento cineclubista, ele me disse assim, tem um garoto aqui que toca violão e tudo, eu estou deixando ele dormir na caixinha aqui do Cauim e tal. De repente, esse garoto que era, naquele momento, o chefe de gabinete do secretário do audiovisual, e liga, irmão, camarada, é o seguinte, a gente está juntando toda a cadeia do cinema brasileiro, está faltando um elo. E só quem pode representar esse elo é a organização do movimento cineclubista, é o representante legítimo que pode representar o público. Então, está faltando esse elo para que a roda gire. Então, eu queria falar com você, queria ver se você juntava outras pessoas, outros companheiros aí das antigas, e a gente começar a pensar em reestruturar o movimento cineclubista, a gente dá apoio. A SAB dizendo que dava apoio para isso. Aí foi quando a gente começa, né? Eu já ligo para o Claudino, aí já tinha, ligava para Brasília, o Júnior, ligava para. Aí tinha o Diogo, essas coisas, a gente juntou as pessoas, com algumas pessoas que representavam os núcleos emergentes novos do cineclubismo brasileiro, que estavam no Rio de Janeiro, né? Que tinha a Liscuga e a Débora Butrus, que tinha o Luiz Alberto Cassol, no Rio Grande do Sul. E a junção dessa energia. Luiz Orlando, na Bahia, isso. O saudoso Luiz Orlando, na Bahia, que nunca deixou de fazer cineclubismo também. E começa a se juntar para que a gente comece com a experiência que nós trazíamos daqueles outros anos, com a força e a vontade e o gosto que aquelas pessoas estavam tendo de começar a ver filmes. Eles podiam ver filmes sozinhos, podiam ver filmes, entrar no cinema, sair, mas eles queriam ver juntos. Eles queriam olhar para a cara do outro e dizer como é que foi para você. Aquela coisa, foi bom para você também. Então o cara precisava olhar no outro e saber o que é que o outro sentiu daquela experiência. Como foi para ele aquela experiência, como foi ter visto aquele filme, porque eu na época eu mandei fazer uma camiseta para o meu cineclube que dizia, seu olhar melhora o meu, porque era uma canção que tinha, né? O seu olhar melhora o meu. Então, o seu olhar melhora o meu. Então, nessa coisa tinha uma galera com muita vontade de discutir, de saber o que o outro achou do filme. E essa galera jovem se junta com nós, que já vimos de uma estrada mais longa, e aquele momento surge a organização do movimento cineclubista brasileiro e a restitucionalização do movimento. A recriação, né, da nossa representação nacional. Então, esse foi um grande momento. Né? Nós temos momentos de crise cíclicas, mas temos também momentos onde acertamos o passo na discussão e quando começa a se juntar aquilo que está separado ali, aquilo que foi de antigamente, com o que está emergindo hoje, e consegue se refazer. O cineclubismo é uma fênix, então ele está sempre pronto a renascer. Isso é que é muito importante. Eu estou fazendo um parênteses, quer dizer,
Eu acho que o movimento cineclubista, enquanto resistência, é um excelente exemplo para todos os demais movimentos, de que é possível. Perdão, Cláudio, me parece que tem algum problema aqui no microfone. Eu não estou escutando direito o seu microfone. Uma microfonia. Eu não sei o que está vendo. Você está ouvindo bem você aí? Eu tô te ouvindo e me ouvindo. O Vitor pode resolver isso aí no bastidor. Resolveu. Diga de novo, Cláudio, que eu não escutei. Não, é de que toda essa trajetória do movimento, que com opressão ou sem opressão, nós reunimos o público, empoderamos o público, porque o cineclubismo não somos nós somos o público. Está lá a Carta dos Direitos do Público de 87, de Tabu. Né? Com opressão ou sem opressão, ele se manteve como catalisador das aspirações nacionais e da formação de cidadania. Acho que esse é a maior síntese da contribuição que as diferentes gerações cineclubistas puderam dar ao país. E nessa última rearticulação ocorreu de novo, e de novo nós fomos submetidos à opressão com a vinda do último presidente, que desestrutura todo o país, para agora voltarmos a respirar, mas ninguém parou, o movimento não acabou, porque uma coisa é certa, eles podem autoritariamente desinstituir nossas representações, mas parar o nosso movimento nunca conseguiram. E este é um legado fundamental. Lembrando que, para isso, o que foi que a gente fez? A gente se uniu aos diferentes movimentos, como você já citou. Mas, especialmente, eu quero citar o movimento sindical, os movimentos populares por moradia, por condições de sobrevivência, né? Com os quais todos eles nós convivemos, e é o que nos deu sustentação. E é o que nos vai dar, nessa retomada agora, pós o último desastre nacional na presidência da República. Eu acho que o cineclubismo, ele, como representante do público, o segmento que representa o público organizado, em todos os lugares a nossa ação era qual? Se você quer ter cinema, nós vamos te ajudar a ter cinema. Era a forma que um cineclube tinha de levar o cineclubismo para além do limite dele e ser solidário com uma instituição que não tinha lá cinema, um bairro distante, um sindicato, sabe, um movimento determinado lá, porque isso ajudaria na sua articulação e era também um direito que não chegava para eles. Porque o cinema sempre teve quem estivesse disposto a ganhar dinheiro com ele. Né? Então, sempre se fazia o cinema para ganhar dinheiro. Quem não faz o cinema para ganhar dinheiro é aquele que se reúne público para dizer: nós queremos ver filmes, nós vamos trazer filmes, nós vamos ver os filmes que queremos, como queremos, e vamos determinar como eles vão ser exibidos, e depois vamos discutir sobre ele, depois vamos fazer as coisas. Então, quem faz isso? Isso é o movimento cineclubista. E quem lançava essa ideia para os outros movimentos, e até para outros tipos de associações de experiências com o cinema, era o movimento cineclubista. Por isso ele se tornou o representante do público, aquele movimento que representava o público organizado. E essa hoje é a única forma de representatividade que o público organizado pode ter, é o cineclubismo organizado. Então, o cineclubismo precisa realmente encontrar novos caminhos de organização, de representatividade, porque são novos os momentos, são novas as formas das pessoas se organizarem
e de ver cinema e de tudo. E nós precisamos fazer essa leitura desse momento e continuar o nosso trabalho, e continuar o que é, continuar salvaguardando esse legado e fazendo esse legado vigorar nos dias de hoje, renascendo o cineclubismo mais uma vez, né, permanecendo vivo, fazendo esse trabalho, que é o trabalho de instaurar o primado da consciência crítica sobre tudo que se vê, e ter condição de dizer, vamos ter uma relação com o cinema que nós queremos, vamos trazer filmes para ser vistos, vamos ver esses filmes, vamos debater esses filmes, e se a gente quiser fazer filmes, a gente também, o Cineclube está ali para disponibilizar o conhecimento teórico, técnico e tal. Tudo, tem Cineclube que pode pegar tudo isso, ou seja, fazer com que o povo tenha uma relação com o cinema que não dependa do mercantilismo, que não dependa somente de que uma instituição, um governo tenha atividade. Atitude partir do próprio público que se organize. Com certeza. Quer dizer, na verdade, eu sinto que o cineclubismo é a ponta de lança da defesa inarredável do direito do povo ao acesso à cultura, e não a uma cultura hegemônica, mas as diversas culturas das diversas nacionalidades, que representem a cara do seu povo e que, portanto, possam ser reconhecidas e o espectador possa se ver na tela. Isso vai me lembrar um filme que a gente exibiu aqui na década de 80, ainda na ditadura, O Buraco da Comadre, um curta-metragem, num bairro, num cineclube de uma associação de moradores. E foi o melhor debate que a gente teve. Porque eles tinham um buraco, que eles faziam aniversário na comunidade, aquele buraco na rua, e que era uma tragédia para a população, e que os poderes públicos não queriam nem saber, porque era coisa de pobre. Percebe? E foi o melhor debate, e aquilo resultou num movimento que acabou trazendo a melhoria para o bairro, porque se transformou num movimento do bairro. Um filme que linka a esta possibilidade. Mas, mais que tudo, é o acesso à cultura, porque a cultura transforma e permite o exercício da plena cidadania. Que, na verdade, é o nosso objetivo maior. Cidadãos possam exercer plenamente a sua cidadania, seus direitos. Sem dúvida. É por aí mesmo, eu acho que... Oi. Não, é isso aí. Toca o bonde. É por aí. Eu acho que o cineclubismo possível hoje é aquela, fechando a minha participação, que o que eu gostaria de dizer é que o cineclubismo que é possível hoje é aquele cineclubismo fazendo uma leitura desses novos tempos, desses novos paradigmas, de como, dentro dessa realidade, e para isso é fundamental o conhecimento da história do cineclubismo, da história do nosso país, da nossa sociedade, para que a gente entenda como foi que chegamos até aqui, para que nós nos reposicionemos hoje. Então, esse legado é fundamental. O cineclubismo ele pode ter tido crises cíclicas, mas nunca deixou de existir. Ele sempre ficou ali resistindo, sempre houve bastava que a fagulha tocasse ali, ele recomeçava. Então, hoje, até em nome de toda a luta que teve anteriormente, de todo esse legado, hoje é fundamental que a gente consiga realmente entender e reposicionar o movimento cineclubista, não só na sua forma de organização, mas na sua forma de fazer cineclubismo. É um desafio, porque é tudo muito diferente, é tudo, sabe, é tudo múltiplo, são diversas possibilidades, e lidar com tudo isso. Mas continua. Acho que eu disse isso quando eu estava lançando o livro, o nosso livro sobre o cineclubismo, sobre prática cineclubista, que pode ter mudado muita coisa. Muitas coisas mudaram de lá para cá, mas tem uma coisa que não mudou, que é a capacidade e a potencialidade
de a potencialidade que tem exibir, discutir um filme para formar consciência crítica, para fazer aflorar o senso crítico do cidadão, né? E a capacidade que ele pode ter de democratizar, de trazer para si, de fazer, como ele quer organizar, trazer e tornar possível a sua relação com o cinema. Se organizar em grupos e começar a discutir como querem a sua relação com o cinema. O que é que querem? Queremos ver filme? Vamos atrás do filme. Então, eu me lembro que um trabalho que eu fiz, que ficou conhecido, que era a exibição de filme nas velas das embarcações, era como um grito, era um trabalho performático, que queria dizer que ao pegar um filme e exibir numa vela de jangada, era dizer que a gente podia interagir com a cultura e com a geografia. Então a gente podia interagir. Se aquele lugar era um lugar que não tinha uma sala de cinema, mas você procurava, você tinha uma vela de embarcação, você tinha a praia, fazia com que o piso do cinema fosse areia branca, o teto estrelado, e a jangada parada de imagens de envolvimento sendo projetadas nela, né, na vela. Então, isso, naquela época, era uma espécie de grito de dizer: é possível ter cinema em qualquer lugar, é possível ter cinema onde não tem sala de cinema. É como vocês fizeram lá no Espírito Santo, na parede, na toalha, no lençol, né? É que aquela coisa, então, se exibir em qualquer lugar. Tem uma... Eu saí exibindo filme nas barrigas das crianças, porque uma mulher disse que o menino não precisava daquilo, que ela exercia o sopão e que o menino precisava de coisa para botar no busto. Aí eu pedi para o menino levantar a camisa e passei o filme na barriga do menino. Daqui a pouco tinha uma fila de meninos para que eu exibisse o filme na barriga dele. E naquele dia, essa mulherzinha da sopa ficou sabendo que os meninos não tinham fome, tinham fome. E a partir dali, esse era um trabalho que a gente estava começando com a exibição, para que no futuro a gente conseguisse organizar, a partir dali, um cineclube. Nem sempre a gente conseguia organizar o cineclube, porque isso depende de muitas coisas, depende de um grupo organizado, de lideranças, de coisas. Nem sempre você joga aquela semente e ela nasce. Mas a disposição que tem no cineclubismo de ser solidária, de procurar levar a possibilidade de que outros grupos possam se organizar, essa foi uma coisa que sempre existiu no movimento cineclubismo. Aquele cineclube que estende a mão para um grupo comunitário, para um sindicato, isso para tornar isso possível. Isso foi o que fez com que o cineclube resistisse na ditadura e que o cineclube resista hoje, nesse mundo muito fragmentado, né? Então, eu acho que é o que fica desse legado e o que aponta para o tamanho da nossa tarefa ainda para o futuro, junto com os que estão chegando agora. Tá certo, Emmanuel. Te agradeço muito, sempre maravilhoso estar com você, ouvir a sua experiência. Você é uma das figuras mais, um dos expoentes mais importantes do movimento que ainda estamos vivos neste país, e gostaria de deixar para as considerações finais. Eu quero agradecer essa oportunidade, porque sempre agradeço as oportunidades que tenho de poder dar um testemunho sobre o que foi o movimento cineclubista no passado e as potencialidades do que o cineclubismo tem de hoje em diante. Então, eu quero agradecer demais a você, ao Luciano, né, ao Ecosocial, que fez esse trabalho lindo, e quero deixar aqui um abraço para todos os cineclubistas, os que eu conheço, os que eu não conheço, os que eu vou conhecer um dia, e quero dizer que nós estamos vivos, e o cineclubismo sempre estará vivo. E aqueles que já não estão mais vivos, estão vivos nesse momento hoje. Então, um salve aí para todos, saudações cineclubistas, e vamos em frente. Tocamos juntos, companheiro. Firme na luta. Sempre.